Hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro. Vamos iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que Jesus hoje propõe para nós, humanamente falando, parece bastante difícil. Rezar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos faz mal. Meu Deus, olhar para esse evangelho é pensar: Jesus, o Senhor está pedindo demais. Mas vamos lá, minha gente, vamos entender aqui o que Jesus está querendo dizer para nós. Em outras palavras, para fazer um resumo deste texto, Jesus está querendo dizer: não importa quem e não importa a ocasião, pratique sempre o bem. Se a gente olha para a vida de Jesus, a gente não encontra nada de errado. Nós não encontramos nenhuma atitude dele má. Pelo contrário, a gente só percebe o quê? Bondade e amabilidade. Jesus curava os doentes. Jesus libertava os endemoniados. Mesmo que os fariseus ficavam ali rodeando Jesus para criticá-lo, para persegui-lo, Jesus não parou de fazer o bem. Ele curava os doentes, libertava os cativos, visitava cidades, povoados, ensinava, falava do reino de Deus, e no final da vida, quando morreu crucificado, ainda continuou amando, rezando por nós. Então aqui Jesus está querendo dizer: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Se nós não quisermos ser condenados, se nós não quisermos ficar sem o perdão de Deus, nós temos que fazer o quê? Praticar o bem. Então hoje Jesus está dizendo: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos não quer dizer que você tem que estar perto dessa pessoa o tempo inteiro. Amar os inimigos não quer dizer que você tenha que ter amizade. Mas amar o inimigo é querer o bem para ele, abençoá-lo, querer que ele seja feliz. E não significa que você tem que estar próximo e perto desse inimigo. É como um cachorro bravo. Se você chegar, ele vai te morder. Então você fica apreciando ele de longe. Mas se chegar perto, ele vai te morder. Então mantenha-se distante. O segundo conselho de Jesus é: fazei o bem aos que vos odeiam. Quanta gente que nos odeia. Quanta gente fala mal de nós. Quantas pessoas que às vezes fizeram mal para a nossa vida. E eu tenho que ficar próximo delas? Não. Eu tenho que pagar com a mesma moeda como ela me fez? Eu tenho que fazer o mal para ela? Não, faço o bem. Fazer o bem é: se essa pessoa precisa de uma ajuda, eu posso ajudar? Eu ajudo. Agora, se eu não puder ajudar, o que eu posso fazer é rezar por essa pessoa que me odeia, que é meu inimigo. Mas nunca faça um mal, até mesmo para quem faz mal para você. Não pague com a mesma moeda. Faça sempre o bem, porque Deus está vendo. Deus está vendo tudo que nós fazemos e que os outros fazem contra nós. Deus está vendo. Fique tranquilo. Na hora e no tempo de Deus, Deus vai agir com a justiça. Vai. O mal nunca vai vencer. Grave isso. O mal nunca vai vencer. Somente o bem. E quem estiver do lado do bem vai vencer. Terceiro conselho: bendizei os que vos amaldiçoam. Não amaldiçoe ninguém. Mesmo que alguém tenha te amaldiçoado, feito maldade para você,
Jesus está dizendo, bendizer essa pessoa, porque ela está no caminho da maldição e ela precisa da bênção de Deus. Então, abençoe também aqueles que te amaldiçoam. E por último, Jesus disse, rezai por aqueles que vos caluniam. Então, se alguém tem inveja, ciúme de você, se alguém de fato te traiu, reze. É a única coisa que Jesus está dizendo. Faça isso e deixa com Jesus. Ele sabe o momento de agir na nossa vida. Vamos rezar com o Evangelho de hoje? Jesus, nos ensine estes conselhos que estão no Evangelho. Nos ensine a amar os inimigos, a fazer o bem àqueles que nos amaldiçoaram, a bendizer os que nos amaldiçoam e a rezar por aqueles que nos caluniam. Nos ajude, Jesus, a colocar esses seus ensinamentos em prática, porque humanamente falando não é fácil, mas pela fé nós conseguiremos cumprir e colocar em prática esta palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque só a sua palavra salva e transforma a nossa vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.